A Odisseia, de Nolan. Eu preciso que você se lembre dessa palavrinha aqui, ó, Xenia. Ela vai ser muito importante daqui a pouco. Mas para explicar o que eu achei do filme A Odisseia do Nolan e também comentar algumas polêmicas em torno desse filme, eu preciso da ajuda desse cara aqui e também de uma cena do Batman. E não tô falando do Batman do Nolan, e sim do Batman do Adam West. Essa cena aqui. You ladies with your fancy hairdos, what do you know about beauty? After you suffer the effects of my hair-raising balm, you will never be able to raise your heads in public again. Then we'll see who's the fairest of them all. Meu Deus do céu, tô com muito medo do que vai sair daí. No, not our hair, anything but that. Quando o médico contou pra gente que a Josiane estava grávida de um menino, a gente não teve dúvidas. O nome seria Ulisses, em homenagem ao Odisseu da Odisseia, porque Ele falou isso quando ele defendeu a Lupita Nyong'o. Odisseu vira Ulisses, não me pergunta como. O importante é que essa história era muito impactante pra gente e esse nome era forte demais pra gente, mas o médico errou. Não era um menino. Era uma menina. A gente já tinha o nome também, Evangeline, porque Longfellow fez um poema muito bonito, Evangeline, ambientado nos Estados Unidos, que é basicamente uma odisseia também. Como que erra de menino pra menina? Porque menino tem um saquinho. Eu já vi errar menina e ser menino, porque às vezes o saquinho fica escondido entre as pernas e aí o médico acha que é uma menina ali. Mas... que médico ruim. Só que com uma protagonista feminina, lindíssimo. E depois tivemos a grata surpresa de sim, Que médico horrível. agora é o Ulisses que tá vindo, e nós tínhamos até uma trilha sonora que ficou tocando durante o parto, que é a música Ulisses, do Josh Garrels, uma música que ontem, enquanto estávamos a caminho do cinema para assistir a Odisseia do Ai, meu Deus do céu. Nolan, nós ficamos ouvindo no carro para entrarmos no clima desse filme, dessa história que é tão importante Para de tentar conquistar a gente usando bebês. pra gente e que o Nolan trouxe pra tela de forma épica. A Odisseia é a obra de ficção mais importante do Ocidente. Não é à toa que ela sobreviveu 2.800 anos para chegar até nós. Não é à toa que muitas histórias que nós conhecemos hoje da ficção são inspiradas, Não é à toa também que tá dando ribuliço, né? Essa história, ela é fundamental. E se você não conhece a história da Odisseia, ela é a sequência do livro A Ilíada. Na Ilíada, você tem a história do cavalo de Troia, da guerra de Troia, enfim, Odisseu foi para lutar nessa guerra. E agora o foco vai 100% para Odisseu. 100% não necessariamente, porque Telêmaco ocupa uma boa parte da narrativa no livro e também no filme. Mas o foco agora tá na jornada de retorno de Odisseu, porque ele foi para a Guerra de Troia, ficou 10 anos lutando, ele é que tem a ideia do cavalo de Troia e, portanto, traz a vitória, e agora ele precisa voltar para casa. Só que no retorno para casa, todos enfrentam problemas, de alguma forma ou outra. Todo esse grupo acaba enfrentando problemas. Só que no caso de Odisseu, o problema é que está demorando muito para ele voltar, e a Odisseia vai mostrar quais são os problemas, os percalços que fizeram com que ele demorasse mais 10 anos até chegar em casa. Coisas fantásticas que acontecem, as aventuras pelas quais ele passa, e enquanto isso, o Telêmaco, que é o filho dele, tendo que lidar junto com a mãe. Eu quero ver ele... Será que ele vai defender o Lil Nas X? É o Lil Nas X, né? Sei lá, naquela cena. Penélope com o bando de homens que querem roubar o trono, que querem se casar com Penélope para assumirem Travis Scott, desculpa. Confundi o nome dos rappers. o trono de Ítaca. E um dos maiores desafios da Odisseia sempre foi como adaptar essa estrutura não linear. Ela é uma obra que ela é contada com vários saltos É porque tem um que chama assim. temporais. Então você começa na perspectiva de Telêmaco e Penélope tentando o que a gente vai fazer, tentando entender o que vai fazer, se Odisseu morreu ou não, e daí Telêmaco tentando ir encontrar, isso já se passa. A Atena.
Uma deusa maravilhosa. Passaram ali 20 anos desde que Odisseu foi para a guerra, e agora a gente tem vários cantos ou capítulos, e no caso do filme, muitos minutos tratando sobre isso, sobre Nossa, eu vi um vídeo dela interpretando. Aí nesse filme parecia que ela estava interpretando um humano do gueto e não uma deusa, com a única cara que ela sabe fazer em filme. Good harvest. You hide yourselves from us. Look. Who's moving that cloud? É, a cara de cu que ela não consegue desfazer. Massing those birds. Who's moving the water? Pá, se eu tô na merda aí, e é esta deusa grega que veio me consolar, eu vou ficar pá da vida. busca de Telêmaco por entender o que realmente aconteceu com Odisseu. Só para então nós vermos Odisseu já com Calipso, não confundir com a Calipso lá do Pará. Mas tá ali enamorado com a Calipso numa ilha, pra gente ficar pensando como que ele foi parar nessa ilha, quanto tempo ele já tá nessa ilha, até ele começar a contar a história de tudo que aconteceu, todas as aventuras, todos os desafios que ele teve para chegar ali, de como que ele vai sair dali para conseguir voltar para Ítaca. Então, quando você vai analisar essa história, ela é muito desafiadora por conta dos muitos saltos temporais. Olha, e quem é que fez uma carreira cinematográfica criando justamente histórias com saltos temporais ou com narrativas não lineares, desde ele mesmo. Amnésia, onde você tem uma história que é contada de forma invertida, você vai pra Tenet, onde acontece a inversão Filmaços que a gente assistiu aqui, tá? temporal. Todas as histórias de Nolan, elas têm um aspecto temporal muito forte, porque ele sempre foi influenciado pela Odisseia. A Odisseia formou a forma como Nolan pensa e cria histórias. E agora ele finalmente fala exatamente sobre a Odisseia. Na Odisseia nós temos o Matt Damon interpretando Odisseu, e Odisseu é um herói muito diferente. E existem diferenças entre a Pô, pior que a maioria de nós não vimos, né? forma como Nolan retratou no filme e como que é no livro. Sim, existem várias pequenas Então, sinto o cheiro de um vídeo defendendo Nolan e não o filme. diferenças, nada que seja significativo e incômodo. Mas quando você vai fazer uma adaptação Eu vou saber com vocês. complexa como essa, é compreensível. Uma das adaptações que ele fez foi justamente sobre essa figura heróica. Odisseu aqui, no filme de Nolan, ele é mais heróico e ao mesmo tempo menos heróico, em algum sentido, do que o Odisseu dos livros. Odisseu é um cara meio arrogante, é um cara meio babaca. Ele precisa arrogantemente falar o nome dele para Polifemo, ele precisa causar problemas e exigir, demandar que as pessoas o recebam bem. Ele é um cara arrogante pra caramba, e boa parte dos problemas que acontecem nesse percurso de volta para casa é consequência das ações dele realmente. Nolan aqui ele basicamente combinou a questão da memória que tem em Amnésia, as cenas A de história do Ciclope é da hora, mas o Nolan cortou isso. Sim, eu vi que teve um pessoal que ficou até meio perdido, né, nessa parte. navio que existem em Dunkirk com o tema de Oppenheimer. E criou uma coisa muito única, de uma escala gigantesca. Então esse daqui é um filme que ele tem aventura, muita aventura, com a cena do naufrágio como sendo excelente, drama. É um filme que tem terror, meu amigo. Tem cenas assustadoras Bem nesse bacana. filme. Assustadoras. Quando Será? Ah, tá. o Polifemo grita, quando o Polifemo grita, aquilo... Bom, antes dele gritar eu já tava bem assustado, mas na hora que ele grita, Ficou com medinho. aquilo Exagerou muito. Não sei. é simplesmente Eu não posso falar se é exagero que eu não vi, né? Então eu não sei o grau de medo que tem nessa cena aí, mas eu duvido muito. aterrador.
a cena do Polifemo, a cena do naufrágio, com Circe também, várias cenas que tem um aspecto, tem horror corporal, tem esse horror sobrenatural, tem a cena com os mortos, que ele vai pro Hades. Ele conseguiu aproveitar muito bem esses elementos sobrenaturais para trazer para nós essa angústia, esse medo, esse receio gigantesco desse mundo perigoso no qual Jurandir idolatra o Nolan. Deu pra perceber que ele tá defendendo bem o diretor em si. o Odisseu habita. E a cena das sereias, eu tava doido pra ver essa cena, porque no livro é uma das cenas que eu mais acho lindas. É maravilhoso quando ele pede pra ser colocado no mastro. Aquilo é simplesmente genial, essa cena, muito bem feita. E assustador o que acontece logo depois dessa cena também. E é claro, esse é um filme que tem romance. Muito romance. Porque essa é uma história de amor. Essa é uma história de um cara que tá desesperado para voltar para casa. E apesar desse trecho específico não ter entrado no filme, e eu falei que Odisseu é essa figura complexa que possui muitos defeitos, e isso é o que o torna um personagem tão interessante, quando ele fica 7 anos com Calypso ali naquela ilha, quando ele tá pra ir embora, Calypso pergunta pra ele no livro, mas a terra pra onde você vai, essa tal de Ítaca, deve ser muito mais bonito do que aqui então, né, pra você tá tão doido pra ir embora. Ele fala, não, Ítaca é só pedra, não dá pra crescer nada lá, tem que ficar criando porco e cabras, não é uma terra, aqui é muito mais bonito do que Ítaca. Ela fala, O filme então parece ser bom. Então, o Thiago Braga realmente falou que, tipo assim, falando de filme mesmo, ele falou que é bom. Ele deu um 7, né? Uma nota 7 pro filme. Acho que foi isso. Só falando historicamente, aí ele chorou. mulher, Penélope, deve ser muito mais bonita do que eu pra você tá tão desesperado pra voltar pra ela. E experiência no geral é boa tirando as coisas ruins. É isso. Tá igual nós assistindo Anéis do Poder. E ele fala, não, você é uma deusa. Você é muito... Como é que vai competir com você? Você é muito mais bonita do que a minha mulher, com certeza. Ué. Eu falei, então por que você tá querendo voltar pra casa? Ele fala, porque é minha casa. E é minha mulher. E eu quero voltar pra casa. Quando ele fala isso, esse é o sentimento dessa história de um homem que ele quer desesperadamente ter o seu lar de volta. Um lugar que é seu, a sua família, aquilo que lhe pertence e a qual ele pertence. Esse centro narrativo é muito bonito e muito bem explorado nesse filme como sendo essa história de amor. Esse é um filme que é épico, as cenas são incrivelmente épicas. Eu vi no IMAX, infelizmente no Brasil a gente não tem o IMAX original, aquele grandão, fera pra caramba, porque só tem nos Estados Unidos e na Inglaterra. E é duro, né, cara? A gente tem o IMAX Aqui a gente só tem pequenininho. que dá. Não, é porque o IMAX mesmo, do lado de fora, é gigantesco. É aquela sala estupenda, maravilhosa que a gente viu nas fotos no Twitter. Aqui é grande, mas não é tão grande assim. No Brasil, mas ainda assim lindo, maravilhoso. Assim, eu tô tão chateado de hoje em dia a gente ter tudo sendo feito com tela verde. Você vai ver o filme da Moana, aquela porcaria ridícula que fizeram da Moana. Calma aí. Chamam de live action quando colocam 2 atores, uma menina e um cara cujo corpo é todo feito de CGI, maquiagem Deixa a Moana em paz, cara. e roupa pra dar músculo, e aquele cabelo ridículo, e aquele... Nossa, eu acho que, cara, a pior coisa de Moana, na verdade, é a caracterização do Maui, né? É esse o nome dele. Ele ficou muito estranho de ver. Tipo assim, você entra numa esquisitice quando vê ele. Mas é bonitinho, a história dela é inspiradora. As crianças gostam, é o que importa. fundo todo de CGI. Não quiseram ir pra uma ilha, não quiseram gastar dinheiro duro. pra filmar a locação Isso foi duro também. real. Tudo de CGI o tempo todo artificial e falso. Agora você vem pra Nolan e você vê o tanto que investiram de dinheiro, de tempo, de esforço, de talento pra filmar aquilo na água, Essa é a diferença do fã para um fanboy. na ilha, na montanha, na caverna, em lugar
Conhece tudo do Nolan. Verdadeiros, com cenas que você fica pensando, cara, como ele conseguiu fazer isso? A exigência técnica para fazer um negócio desse é extremamente absurda e ele consegue entregar, mas ainda assim é um filme que parece íntimo. É muito louco porque a escala dele é gigantesca, mas você se sente tão próximo desses personagens, ele consegue extrair o melhor desses atores, você se sente tão dentro dessa história que parece uma história pequena dentro de uma coisa gigantesca, é muito íntimo. A atuação do Matt Que isso, tô ficando constrangida com tanta intimidade desse Nolan. Damon tá fantástica, tá incrível, entregando um Odisseu assim, despedaçado, destroçado, querendo voltar pra casa, aquela angústia. E tem um destaque pro John Pior Leguizamo. que vou esperar sair Dureza ficar 3 horas no cinema. Eu acho que, na verdade, ia pensar que compensa pagar um filme de 3 horas do que entrar e, sei lá, ver de 1h30. Eu não fui assistir o Todo Mundo em Pânico, que eu ainda ia conseguir ver, né? Eu não fui assistir porque eu não queria ficar só 1h30 no cinema. Como que é o E pagar 30 paus pra isso. nome dele? John Leguizamo. Esse John Leguizamo, que só fazia aqueles filmes de comédia ridículos, como O Peste, quem não se lembra daquele filme tosco, O Peste, ele entrega aqui uma atuação incrível, que eu não sabia que ele era capaz de entregar. Muito bom. A fotografia me lembra muito aquele filme Han, do Kurosawa, que é aquela paleta meio sóbria de fundo, mas com cores de contraste na frente. Então você vai ver que o navio, por exemplo, as velas vermelhas, na hora que elas são içadas, é uma fotografia belíssima. Van Hoytman, que faz essa fotografia, ele tem uma capacidade incrível de aproveitar os cenários e é simplesmente lindíssimo. Você pode pegar praticamente qualquer frame desse filme e emoldurar na sua sala e vai ficar lindíssimo. Se você escolher o frame do Polifemo, vai ficar bem assustador a sua sala, viu? E aqui eu vou fazer um elogio e uma crítica ao mesmo tempo sobre um ponto. A trilha sonora é linda. Ela não é tão memorável quanto, por exemplo, Oppenheimer. E dá pra entender por quê. Primeiro porque uma exigência do Nolan foi que a trilha sonora desse filme ela fosse feita apenas com instrumentos que estavam disponíveis na época da Odisseia, enquanto a Ok, Odisseia era contada. ele colocando... Ah, mano, sei lá, posso estar falando besteira, mas ele sendo fiel à coisa menos importante é ser fiel. Os instrumentos que E ainda colocou um rapper pra fazer. Tipo assim, quero fazer só com instrumentos da época porque eu quero ser muito fiel, mas vou colocar um rapper. E trocar tudo em relação às pessoas. provavelmente acompanharam a tradição oral da Odisseia. Então, o Ludovic teve que fazer uma pesquisa muito grande para encontrar esses instrumentos e para criar essa trilha sonora apenas com instrumentos antigos e vocal. Então, o foco do Göransson, do Ludwig Pô, o cara tocava 2 flautas ao mesmo tempo, que isso? Göransson, foi mais tentar Olá! trazer a gente para uma trilha sonora de criação de ambiente. A trilha sonora não tem o objetivo aqui de ser aquela trilha Rapaz, realmente memorável, como no caso do Oppenheimer, mas de eu criar solteiras a dever. Não, tem que ter fôlego. a ambientação perfeita para aquelas cenas. E assim, tem cenas onde essa trilha sonora gera uma angústia tão grande, como a cena da invasão de Troia, quando eles estão para abrir os portões, ela traz uma angústia tão grande, feita com primazia apenas com instrumentos daquela época. Então, eu não tenho nada a reclamar, mas tem esse ponto de que ela não vai ser tão memorável porque ela não é tão melódica quanto as outras trilhas sonoras. Porém, uma coisa que me incomodou um pouco foi a mixagem. E eu já tinha visto gente falando sobre isso, eu pensei, besteira, não deve ser não. Parece às vezes que tá meio oca a voz, a gravação da voz, e tem todo o problema de como que isso é filmado, o barulho da câmera do IMAX, eles criaram uma caixa gigantesca para proteger a câmera e limitar um pouco o barulho da câmera para poderem filmar, mas ainda assim muito ruído natural, porque ele Poxa, deve dar um trabalho da porra.
filma tudo em ambiente natural, mas eu acho que isso faz parte do jogo. A gente tá acostumado com o filminho da Sim. Marvel, filminho da Disney, filminho da Netflix, que é tudo Ah, filmado dentro de um pronto. estúdio. Ah, pronto. Para de falar dos meus heróis, cara. Tudo com almofada pra tudo quanto é lado, isolamento acústico, isso é aquele só perfeito. Você pensa, Uai, nossa, uai, uai. essa pessoa tá do lado dessa montanha, num castelo incrível, vento, e não tem um barulho de vento no microfone. Pois é, porque eles não estão naquele lugar, eles estão no estúdio. É pra isso que eu vejo filme. Pra Aqui, ficar tudo gostosinho. como ele vai nos lugares gravar, então tem esses Ah, desafios meu Deus. Para de. Ó, tira as bolas do Nolan pra falar, cara. Eu, hein? Já me irritou. Já me irritou. ambientais, então eu dou um desconto por conta disso. Mas o mais importante é que Nolan aproveitou muito bem o coração dessa história, que é a Xenia. Xenia, essa letrinha aqui você lê como Xi. Xenia é um conceito, seria a lei de Zeus. E eu achei muito legal a forma como ele conseguiu aproveitar a lei de Zeus para formular essa história. A lei de Zeus que fala Que sobre bonitinho isso como aí. que a gente deve hospedar bem as pessoas, uma lei semelhante, de certa forma, com a lei bíblica que Abraão obedece, que depois em Hebreus vai ser elogiada, porque ele recebeu bem as pessoas sem saber, ele acabou hospedando anjos, então tem aquela coisa de que você tem que ser um bom hospedeiro, hospedar bem as pessoas, porque quem sabe são anjos. E a Xenia é a ideia de que talvez sejam deuses. Você tem que receber bem as pessoas que visitam você, tratá-las com respeito, com dignidade, alimentá-las, porque talvez possa ser um deus disfarçado, o que na mitologia grega acontece com frequência. E Nolan pega essa noção da Xenia e ele cria como o fio narrativo que conduz essa história de uma maneira tão linda, que quando você para no final para perceber, você nota claramente, olha como que isso costurou claramente todas as cenas desse filme, todas as cenas da Odisseia, todas as cenas da Odisseia são Nossa, que mulher bonita. sobre a Xenia. E eu não quero dar spoiler, mas se você conhece a Odisseia, lembre das cenas e pense, elas são sobre hospedar pessoas, são sobre receber pessoas, são sobre a hospitalidade. E também com referência à Ilíada, mas eu não quero dar spoiler. Então, isso daqui pra mim foi o suprassumo da capacidade de extrair bem um tema e transformá-lo em uma narrativa complexa, longa e muito bonita. Caso você não se lembre, Odisseu, ele fica, por exemplo, hospedado, né, ali com a Calypso. Calypso. Hospedou Odisseu ali por motivos escusos Veio pro Pará. por 7 anos. E coitado Fala Odisseu. dele. Aparentemente ele ficou com a mesma roupa durante todo esse tempo, porque a Calypso não sabia que ele ia naufragar por ali. Se ela soubesse, ela já tinha feito com antecedência seu pedido na Insider pra conseguir umas mudinhas de Oxe, do nada. Cupom do Jurandir aí na Insider, cara. as ilhas gregas. Pô, é muito engraçado. Quem faz a propaganda da Insider sempre é o Thiago Braga, né? Aí no vídeo do Odisseu ele fez da... Esse é o nome. Manual. Que o que eu vou falar sobre a controvérsia não tem nenhum objetivo de mudar a cabeça de ninguém, porque mudar a sua cabeça é função dos políticos que vão se candidatar a presidente Nada. esse ano e do seu cônjuge. A minha função aqui é simplesmente introduzir alguns novos fatos para a gente refletir sobre a questão da controvérsia. Vamos para elas. Esse daqui nada mais é do que Orson Welles. Quem que é Orson Vai introduzindo. Welles? Esse aqui simplesmente é um dos maiores diretores /atores /roteiristas da história do cinema. Pra você ter uma ideia, na época dele, ele era como se fosse o Leonardo DiCaprio. Todo mundo queria trabalhar com esse cara. Você provavelmente E pegava novinhas, já conhece bonitas e lindas e maravilhosas. Orson Welles, que é um dos maiores cineastas de todos os tempos, o cara que fez Cidadão Kane, que é considerado por muitos o melhor filme de todos os tempos. Entre várias outras obras dele que foram aclamadas, ganhou Oscar e tal. Mas acontece que, em 1950,
Orson Welles foi ver o show de uma das maiores sensações musicais que estava em Paris na época, a cantora norte-americana Eartha Kitt. Welles ficou tão impressionado com a beleza e capacidade daquela mulher que ele a Ele preparando toda uma narrativa pra chamar a Lupita pra entrar. escalou Pode entrar, Lupita Nyong'o. para interpretar Helena de Troia na sua peça. Welles Ai, disse meu que Deus. Eartha Kitt era a mulher mais excitante do mundo. Eles viajaram à Europa, Aí, se irmão, ele viu ela no palco, ficou de pipidurinho, porque ela era uma negra bonita. Tá, continue. apresentando para as tropas americanas e Eartha Kitt foi E o pior louvada que é mó bonita mesmo, tá? Vou te contar. Olha aqui, olha os bracinhos dela. Bonita. como sendo Mas aí o Nolan não teve nem o trabalho de deixar a Lupita bonita. Ficou horrorosa. formidável Ele falou, foda-se, entra aí com essa cara mesmo. no papel de Helena de Troia. Nessa época, nos Estados Unidos, década de 50, havia uma lei chamada Lei Jim Crow. Era a época da segregação racial, o que quer dizer que, por exemplo, a atriz Eartha Kitt, por ser negra, nos hotéis onde ela se apresentava para pessoas que pagavam caro para assisti-la, nesses hotéis ela não podia se hospedar. Ela tinha que sair pela porta dos fundos, entrar pela porta dos fundos, não podia usar a porta da frente. Ela nem Ele tá tentando comover a gente, né? Mas tá historicamente errado da mesma forma. Não importa, irmão. podia usar o mesmo Desculpe. banheiro dos brancos, porque a lei Jim Crow impunha várias restrições ao povo negro, várias restrições. Mas ainda assim, Ele tá falando de... querendo defender, falando de racismo e não do personagem em si. O que ao não é a discussão. pesquisar sobre isso, eu não conseguia encontrar sequer um artigo, um jornal, um panfleto ou qualquer coisa de alguém falando que era um absurdo Eartha Nossa, então quer dizer que não existiu, né? Não teve ninguém que reclamou disso. Cara, com certeza não teve. Kitt interpretar Helena de Troia Ai, ai, ai. em 1950, durante o período da segregação nos Estados Unidos. Depois a Eartha Kitt continua 50 anos atrás não tinha Twitter, irmão. Mas as pessoas não conseguiam nem se expressar, não tinha como, cara. Até um tempo atrás a gente tinha que confiar só no que a Globo falava, foda-se. Ninguém tinha voz. a carreira musical dela e também como atriz. Ela foi a Jogavam na sua boquinha, você nem mastigava, já vinha mastigado, você só engolia. mulher gato no Batman, do Adam West, e como você viu naquela cena inicial, ela tá zombando, inclusive, da questão do padrão de beleza e do cabelo das mulheres. Mas em 2026, a controvérsia em torno da escalação de Lupita Nyong'o para interpretar Helena de Troia, uma mulher preta, para interpretar Helena de Troia, gerou muito mais hate. Sim, porque olha claramente a diferença. Os fãs da obra não gostaram. E aí, irmão? Troia, uma mulher preta, E por que você tá metendo pauta racial nisso? Quem meteu pauta racial foram eles. para interpretar Helena de Troia, Os caras metem pauta racial em tudo, e aí quem é os caras chatos que fica metendo pauta racial somos nós. gerou muito É duro, viu? mais hate do que o mesmo fato durante o período da segregação em 1950. E tudo isso sabe para quanto tempo de tela? Se você pegar todo o tempo Foda-se o tempo de tela, então, também, cara. que a Helena de Troia É 3 minutos de uma Helena historicamente falsa que os fãs da obra não gostaram. Não pode reclamar, não pode falar, tem que aceitar, ficar quieto. E o que isso tem a ver com racismo? Pô, não tem nada, não liga nada, uma coisa a outra, não tem nada a ver. aparece nesse filme vai dar uns 5 minutos num filme de 3 horas. E eu já tinha cantado essa bola há o quê? 3 meses, quando eu falei, gente, Mas não importa a tua bola.
A sua bola não importa, irmão. Aí é que tá. Vocês estão Não reclamando. interessa ser 5 minutos, pô. Podia ser 1 minuto. Ela nem vai aparecer. Helena de Troia não é importante Olha isso! na Odisseia. Olha, não teve trabalho de fazer a mulher ficar jeitosa. Ah, É importante na Ilíada. Na Odisseia, ela deixa a mulher jeitosa, pelo menos, então, cara. não importa. Vai ser só flashback, uma coisa aqui ou ali, não importa. É a mulher, uma das mulheres, se não a mulher mais bonita do mundo. Deixa ela jeitosa, pelo menos, cara. E realmente ela tem só 5 minutos de tela. Merece tanto burburinho para 5 minutos. Sim. Opa. O Elliot Page inventaram uma história de que Elliot Page ia ser Aquiles. Que Elliot Page ia ser Aquiles. Olha o nível que o pessoal vai em busca de clique e visualização com aquelas thumbnails desesperadoras e manipuladas para fazer você se assustar. Que absurdo. Elliot Page como sendo... E mesmo assim entregou uma atuação merda, porque eu não vou aceitar a Elliot Page morrendo de flecha daquele jeito bizarro que morreu. Aquiles... Não. E olharam e falaram, não, tá bom. Tá bom. Elliot Page não é Aquiles. Ah, mas Elliot Page é muito pequenininho, não deveria estar no exército, mas é exatamente sobre isso que o filme fala. O filme está mostrando justamente isso. Não devia estar na guerra. Olha o tamanho disso. Não faz sentido. Não, calma aí também. Foi o que ela disse, né? Foi o que ela disse. O filme tá zombando exatamente disso. O filme tá previsto para ter 200 milhões de dólares só na abertura, só no final de semana de estreia. 200 milhões de dólares. A gente tava numa sala de IMAX lotada, pessoal apinhado. E mais incrível é que durante todo o filme... Sim, mas, olha, antes, quando tava na polêmica, eu falei que achava que não ia flopar, que ia ser muito bom, né? Porque o nome do Lola é gigante, a Odisseia também chama muita atenção. Esse filme não ia flopar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Realmente não vi ninguém se levantar para ir ao banheiro durante 3 horas de filme. As telas de IMAX nos Estados Unidos já estavam vendidas todas para a estreia. Esse é um filme que vai ser um sucesso de bilheteria, porque esse barulho... Avatar é a mesma história, todo filme também lota. Sim. É igual o Miranha, que todo mundo fica... Esse novo Miranha, né? Que todo mundo critica, ninguém gosta, tem a Zendaya. É só fazer filme 1 bilhão. Na rede social, essa briga que se gerou no Twitter, todo esse debate gigantesco de proporções sem noção nenhuma, isso é barulho de internet, não é a vida real. A maioria das pessoas na fila do pão não tá dando a mínima pra quem tá interpretando Helena de Troia. Eles só querem ver um filme legal pra caramba. E eles vão ter. O filme é bom. O filme é mais do que bom. Esse filme... Sim, mas é o que o Thiago Braga falou. Pra quem não conhece a história, pra quem não é fã da história, pipipopopó, é legal. Foi a mesma coisa que eu falei de Anéis do Poder ainda há pouco. Se você não conhece a história, se você não é fã, né, e não está para apreciar a obra que você ama, é uma obra legal. É incrível. Eu assisti. Não, peraí, eu estou falando do argumento. Vocês não estão entendendo. Ontem, vou reassistir na terça-feira, quando eu estiver lá em São Paulo, vou reassistir esse filme, porque tem tanta coisa que eu quero pegar a mais dessa história. Essa é uma história tão impactante que até agora eu tô pensando. É o tipo de história que mexe com o sono da gente. Impactou a mim. Mas aí é que tá. E só por conta disso você vai anular também a crítica das pessoas que são fã e que ficaram chateadas. Não. Minha noite de sono. Porque foi contada de uma forma muito poderosa. É muito boa essa história. E eu não uso essa palavra de forma leviana, mas isso aqui é uma obra de arte. É simplesmente uma obra de arte. E o filme tá aí para todo mundo assistir, conferir, vale muito a pena. E se você gostou desse vídeo, confere esse daqui também. Um forte abraço e arrivederci. Tá. É isso aí.
Ele falou 24 minutos, foram 20 minutos só falando que o Nolan é um diretor incrível. E o resto dos 4 minutos foi tentando jogar pauta racial na escolha da Lupita Nyong'o. Pra cima de nós, que é nós que somos os racistas. É duro. Mirou na paixão pelo Odisseia e acertou na paixão pelo Nolan. Parei na parte que o Jurandir fala: existem pequenas diferenças entre o livro e a versão do Nolan, mas que não são significativas e incômodas. Pra ele, né? Pra ele. Todo mundo que não concorda comigo tá errado. Talvez pela primeira vez eu discordo totalmente do mestre Jurandir. Você, eu, geral, sabe que o problema é a agenda. Os comentários refletem isso. Sejamos francos e honestos. Faça um filme com Pantera Negra e Branco e veja a magia acontecer. Jurandir, comparar o que aconteceu com a Odisseia com o que ocorreu na Paixão de Cristo foi forte demais. Peraí, eu tava surda? Eu não ouvi essa parte. Porra, Jurandir, quando penso que você libertou, meu amigo, vejo você discutindo nos comentários. Seu argumento... Ah, tá, da Paixão de... Foi nos comentários. Seu argumento de Paixão de Cristo com um ator americano pra defender Lupita é de broxar. Ah, foi alguns comentários. Calma aí, Jurandir, precisa emocionar não. Você emocionou demais, filho. Nossa, mas todo mundo não concorda com ele. Aí, isso quer dizer alguma coisa, né? Sei lá. Não sei. Você leu mesmo Odisseia porque esse filme tá mais despretensioso do que uma boa adaptação da história. A verdade é que Nolan não fez essas escolhas polêmicas e historicamente erradas simplesmente pra lacrar, mas porque ele quer garantir a vaga dele no Oscar. Pode ser também. Não deveria se chamar Odisseia. Não é outra história, outra visão. Nunca pensei que veria o Jurandir se entregar pra lacração dessa forma. O cara tem bola de cristal de afirmar que todo mundo tá gostando dessas fezes. Não tem, mano, ninguém concordando. Ninguém concordando com ele. Isso quer dizer alguma coisa, se pá, tá? Quer dizer alguma coisa.